Em 1517, assume função de prepósito no convento feminino de Frunzenhaut, onde entre 1517 e 1518 fica sabendo da controvérsia levantada por Lutero. Torna-se luterano. Por indicação de Lutero, torna-se pregador em Zwickau, em 1520. Desde 1516 estuda sobre os grandes místicos alemães, o que mexe com sua teologia. Aí você vai ter a transformação de Thomas Manzer, partindo mais para uma aproximação cada vez maior com uma questão mística, e de fato isso vai irritar um pouco a Lutero. Lutero vai se distanciar dele, claro, não só por causa disso, mas muito mais pelas suas propostas e o apoio que ele dá aos movimentos sociais que estavam surgindo na época, de revolta contra o autoritarismo, contra a extorsão, né, que os nobres faziam contra a classe pobre, né? Então você tem a situação na qual eles se revoltam em relação a esses pontos, né? E Thomas Manzer acaba se envolvendo muito com eles, o que vai ser inevitável um embate dele contra Lutero. Em 1520 conhece Nicolas Storck, tecelão, que comandava um grupo de cristãos leigos que tinham um bom conhecimento bíblico e diziam ter experiência com o Espírito Santo. Nossa influência do ramo taborita dos russitas. Aí você tem esses movimentos que ficaram ali. John Huss veio, pregou, né, foi morto, né, na fogueira, só que a obra dele fica ali meio na clandestinidade, né? Então você vai ter adeptos dele que são identificados aqui ou ali, são russitas, mas obviamente não conseguem se constituir um importante movimento organizado, mas de fato podem ser identificados. Então você tem eles se aliando, se associando, né, a outros personagens que se tornam relevantes, como por exemplo, né, Thomas Manzer. Com o contato com Manzer, adota a visão do grupo e passa a acreditar na fundação da nova Igreja Apostólica. Aí você tem a adesão de alguns movimentos que começam a ter uma inclinação mais apocalíptica, né? Tem inclinação mais profética, apocalíptica, escatológica. E esses excessos, né, que são naturais, até na atualidade você percebe eles em alguns movimentos, quanto mais nessa época, né? Então você tem uma época de conflitos, uma época difícil, uma época complicada. O evangelho agora está começando a ser distribuído. As pessoas não têm uma hermenêutica muito sólida. Então a reforma, um dos grandes equívocos que se percebe até na atualidade, é que a reforma, o intuito de Lutero, o intuito de Calvino, são que as pessoas tenham liberdade de análise, mas não liberdade de interpretação. Então, a reforma nunca propôs liberdade de interpretação, e sim liberdade de análise, que todos pudessem ter contato com a escritura e fazer a sua própria análise. Mas a interpretação dela só poderá ser feita, só poderá ser efetivada com uma hermenêutica correta. A hermenêutica que inclui basicamente a leitura correta na gramática daquela língua, na sintaxe, na morfologia da língua na qual foi traduzida, e principalmente o entendimento dos elementos textuais a partir da ótica, né, da intenção do autor. O que o autor pretendia, qual é o momento histórico em que aquele autor está abordando aquele contexto, como que ele está, qual o peso que ele está dando àquela declaração, se é uma determinação, se é uma narrativa, se é uma metáfora, se é uma alegoria. Então você tem todos esses elementos hermenêuticos que são fundamentais, porque a liberdade é de análise, não de interpretação. Você pode fazer sua análise, todos devem fazer sua análise, mas a interpretação tem regra. E aí onde entra, muitos grupos que estavam se difundindo, estavam começando a adquirir Bíblias, faziam suas leituras e faziam as interpretações mais malucas, né, possíveis. E Manzer começa a se envolver então com esse movimento místico, né, apocalíptico. Nesta igreja, a característica fundante e unificadora seria o espírito, que dormita no indivíduo e deve ser despertado, ao contrário da palavra de Martinho Lutero, que tinha mais técnica e com isso conseguia conduzir uma interpretação que fosse ajustada a partir de uma correta hermenêutica, né? Então você tem as diferenças aí de
possibilidade de interpretação do texto a partir das ferramentas que Lutero havia adquirido e daquilo que Manzer, né, não tinha tanta perícia, né, não tinha tido tanto contato ainda com isso, apesar de ter também uma certa formação, mas se deixou seduzir, se deixou envolver por movimentos místicos e com isso começou então a favorecer esse tipo de ótica em relação aos textos. Aí você vai ver disso vão decorrer algumas situações, algumas consequências trágicas, né, para esse tipo de incentivo que foi dado. Sem conseguir o apoio em Zwickau para fundar sua nova igreja, queria fundar uma nova Jerusalém. Manzer vai para Praga, o que hoje é a República Tcheca, né? Posteriormente é chamado para ser pastor em Alsted, onde introduz o culto em alemão em 1523 e se casa com uma ex-freira, antes de Lutero nos dois casos. Em Alsted atraía multidões com suas mensagens, gerando irritação dos príncipes católicos. Neste local rompe com os príncipes, não reconhecendo sua autoridade. Pronto, é o cara com aquela ideia fixa de fundar a Nova Jerusalém e com essa rejeição, a ideia de autoridades dando opinião em questões da igreja. Então já começa aí a sua fase mais radical, né? Após uma inflamada mensagem perante dois representantes de Frederico da Saxônia, o sábio, contra o clero e a reforma, o cara já está atacando a própria reforma, uma vez que ele vê a reforma associada a essas lideranças. Então ele começa a rejeitar também essa reforma. Ele já é o que? Uma terceira via, né? Manzer torna-se alvo de Lutero, que publica a obra Carta aos Príncipes da Saxônia, a respeito do espírito revoltosa, onde é sumariamente rechaçado. Seu apoio luterano para suas propostas revolucionárias e cristianismo espiritual, né, entre aspas, nesse aspecto, né, místico, Manzer é abandonado por seus paroquianos e obrigado a peregrinar sem encontrar trabalho. Em fevereiro de 1525, segue para a cidade de Munhausen, onde se torna pastor durante suas viagens. O cara tem muita habilidade, né, na apresentação do evangelho, na preleção. Então facilmente ele aceita, é dado a ele uma oportunidade aí para pregar. Mas ele está com essas ideias na cabeça, né? Ele está propondo então esse movimento contra até a reforma que já havia tido início. Com o movimento camponês, durante suas viagens, tem contato com o movimento camponês, passa a fomentar a luta, fazendo convocações para a luta do Senhor. Olha só o título, né? O cara dá toda uma conotação evangélica, né, para esta batalha. Então, é a luta do Senhor. As pessoas que são agregadas a isso, elas vão aderir com a ideia de que Deus vai estar do lado delas por esta luta. Então, toda essa desgraça que veio a dar também é ocasionada pela fomentação dessa ideia equivocada de que havia então a possibilidade de se trazer Deus para dentro desses interesses particulares desse grupo e fazer com que Deus batalhasse com eles contra as autoridades. Em maio de 1525, lidera os camponeses na batalha de Frankenhausen, onde levam 8 pequenos canhões sem munição, por crerem que a batalha seria ganha pelo Senhor. Da batalha morreram 5.000 camponeses, 6.000 soldados dos príncipes, e Manzer é preso, torturado e decapitado em 27 de 5 de 1525. A mensagem aos príncipes da Saxônia, 1525, Daniel 2, primeira parte. A história da igreja, a história da progressiva deterioração de uma situação ideal inicial, a ligação da igreja com o Estado, com a queda dando apoio a este, serviu apenas para ocultar dos camponeses o caráter revolucionário de Cristo. Segunda parte, o luteranismo também engana o povo ao negar que Deus não revela seus segredos divinos aos seus filhos através de visões verdadeiras da palavra audível. Terceira parte, o homem deve buscar ouvir a palavra interna no abismo da alma, sem o qual ninguém pode falar nada profundo de Deus. Quarta parte, o núcleo da mensagem de Manzer: nenhuma pessoa com apetites carnais, riqueza, glória, honra, poder, pode entender a palavra de Deus. A verdadeira finalidade da pessoa é uma vida com e em Deus. É necessário uma mudança nas condições externas, sistema político, internas, na vida. O Espírito se derrama sobre toda a carne, conforme Joel 2, Atos 2. O núcleo da mensagem de Manzer, em Daniel 2, o pé de barro e ferro, demonstra fragilidade da aliança igreja-estado. Então ele prega de fato, ele bate muito forte contra essa ligação entre igreja e Estado.
No primeiro momento, obviamente, o seu movimento chegou ao fracasso, né? Então eles incentivaram um embate direto com essas autoridades. Eles não tinham condições para essa confrontação, levaram a coisa para um lado, né, de uma interpretação mística que não era favorecida pela Sagrada Escritura, o que os deu a errônea ideia de que eles iriam colocar Deus do seu lado contra aquelas autoridades, né, como se eles pudessem, vamos dizer assim, coagir Deus a essas decisões. Mas mesmo vendo esse fracasso dessas situações, nós vemos que basicamente essa ideia pregoada por Mândice, de certa forma, é a ideia que na posteridade veio a vingar. A separação total entre igreja e Estado, o Estado laico. O Estado que não favorece nenhuma religião, mas sim a liberdade de religião. A liberdade de cada um exercer sua religião, desde que não seja para a violência, né, contra os demais. Então é interessante você perceber isso, que no momento aqui não deu certo, mas na continuidade histórica é o que veio a vingar, veio dar certo. Aí a pregação dele, né? Origem, movimento anabatista, origem camponesa, desejo de rompimento de igreja e Estado, pertença à igreja pela fé e não por nascimento. Aí você tem a condenação do pedobatismo, por isso que eles são anabatistas, eles rebatizam, tá? Então isso aqui eles estão certos. O rompimento da igreja de Estado vai acontecer de fato. Pertence à igreja pela fé e não por nascimento, correto. Batismo para a remissão de pecados. Você não vê na Bíblia nenhum lugar fomentando a ideia de batizar crianças, ok? Batismo somente para adultos, ok? Realização de novos batismos, então eles eram tidos como rebatizantes, né, anabatistas. Liderança difusa e conflitante, pacifismo, Sermão do Monte lido literalmente, igualdade de gênero, de classes sociais, todos são irmãos. Aí você tem o desenvolvimento desse movimento, com o anabatismo primitivo, o anabatismo revolucionário e o anabatismo posterior. Ele diz que essa divisão foi tirada da obra de Justo Gonzalez, tá certo? A História do Cristianismo Ilustrada, na qual já fiz várias leituras para vocês aqui. Acerca desse anabatismo primitivo, ele fala que surge na Zurique de Zwinglio. Zwinglio será importante referencial na reforma na Suíça, né? Surge lá alguns de seus seguidores, a partir de alguns de seus seguidores. O primeiro nome forte é de Conrad Grebel, que inicialmente em 1522 aparece interrompendo mensagem de monges. Então você tem sempre essa característica, né, mais aguerrida, mais exacerbada, né, mais radical. Então o cara atrapalhava as mensagens dos monges, que estimulavam a veneração dos santos. Em 1522, Simon Stumpf se nega a pagar o dízimo. O convento de Wettingen, a quem o dízimo era devido. Pede providências ao bispo de Constança, que é na Alemanha, mas o conselho se envolve resolvendo passar da igreja. Lideradas por Wilhelm Helbring, várias comunidades se recusam a pagar o dízimo aos padrecos preguiçosos da Catedral de Zurique. Aí começa a dar problema, né? A questão do domínio que a igreja tinha sobre essas áreas e as arrecadações que eles impunham. Então, o povo, de modo geral, já estava farto disso. Na Inglaterra também você tem Wycliffe pregando duramente contra essas arrecadações também. Você tinha o óbolo, né? Tinha várias arrecadações aí, o dízimo. E então, com essas arrecadações ao longo do ano, a igreja enchia seus cofres e empobrecia o povo, que já tinha muitas dificuldades, né? Então o rei queria fazer uma guerra e ia lá, arrecadava também das pessoas. Então, com isso, você vê cada vez mais fomentando essa revolta. E quando surgem esses importantes líderes que resolvem, então, organizar um movimento mais aguerrido, você tem a eclosão desses grandes conflitos. Conrad Grebel e Simon Stumpf criticam a decisão do conselho, pois queriam uma reforma a partir da palavra de Deus e não da autoridade civil. Então, sempre você nota isso, esse desejo tanto de rejeitar o catolicismo, o autoritarismo, né, do Papa, do catolicismo, estrutura hierárquica, mas também não depender das autoridades locais, mesmo que elas aderissem à reforma. Então, rejeitar também esta imposição da autoridade sobre a igreja, uma separação total, né, entre a igreja e o Estado.
Entre mentes, no sul da Alemanha, camponeses se agitam solicitando a eliminação do dízimo e a eleição dos próprios párocos. O movimento camponês inicia uma série de campanhas iconoclastas, destruir as imagens, contra a vontade de Zwinglio, que queria que a autoridade civil decidisse a questão. Zwinglio, semelhante a Lutero e também Calvino, vai trabalhar em aliança, em cooperação com as autoridades. As autoridades aderem e eles conseguem então estruturar esse movimento, apoio da autoridade local, né? E eles desenvolvem então toda essa estrutura reformada em oposição ao catolicismo. Só que os anabatistas não querem saber disso. Eles querem, de fato, tomar outra via, né? Se apartar totalmente das autoridades. Tanto que você vai ver depois outros grupos que vão surgir, que vão se manter em comunidades isoladas, como por exemplo os menonitas. A gente vai ver logo após. O passo seguinte foi a decisão de não se batizar mais crianças, com um ataque anticlerical. O Conselho de Zurique declara os radicais perdedores em 15 de 1 de 1525. 10 dias depois, porém, George Blaurock é batizado por Grebel na fonte da praça principal de Zurique. Em seguida, batiza a este e vários outros, inicialmente por efusão, depois por imersão. Zwinglio, nesse ponto, desiste de sua noção inicial da falta de necessidade do batismo infantil, pois isso afetaria a cidadania, a questão que eu falei para vocês, de muitas pessoas, e afetaria seus esforços de convencer o conselho de adotar, porque havia uma questão muito entrelaçada entre a população local, o príncipe, né, no caso a autoridade local, e a religião. Então a autoridade já se valia disso. Se batizava a criança, ela já estava pertencente então àquele grupo, aquele determinado grupo. Então já entrava ali na sua gestão, ia ser criada daquela maneira, ia dar continuidade a essa mentalidade. Então Zwinglio, ele até foi no primeiro momento contra isso, mas depois ele cedeu, porque pertencia a toda aquela estrutura de Estado já, essa ideia de batismo de criança. As ideias dos anabatistas foram tidas como subversivas. Como consequência, o Conselho da Cidade decide em 6 de 3 de 1526 decretar a pena de morte ao anabatismo. Um ano antes, os territórios católicos já adotavam a pena capital. Em 1528, a pena foi aprovada na Alemanha, com base numa antiga lei romana para acabar com o donatismo. A lei aprovada na Dieta de Spira, em 1529, a mesma do protesto dos príncipes protestantes. É quando eles foram pela primeira vez chamados protestantes, quando nessa dieta príncipes ligados ao luteranismo protestaram contra medidas daqueles que representavam o catolicismo, e eles foram chamados, denominados então de protestantes. Aí você vê a situação. Na Suíça foi votado que eles perderam, então as autoridades estão contra eles e decretaram que eles seriam mortos. Na Alemanha também decretou-se que eles seriam mortos. Estados católicos já aplicavam isso antes destes, né? E na Dieta de Spira também foi ratificado esse tipo de posição diante da situação dos anabatistas. Então os caras começaram a ser perseguidos pelos luteranos, né, pelos reformados da Suíça e pelos católicos. Anabatismo primitivo, o número de mártires pela perseguição dos anabatistas foi enorme. Os métodos de execução eram os mais diversos, desde decapitação, desmembramento, afogamentos, uma coisa absurda, né? Como no caso de Félix Mans, um dos líderes iniciais do movimento em Zurique. Com a perseguição, o movimento anabatista torna-se mais violento, com ânsia de justiça. Durante as perseguições, vários movimentos surgem na Europa. Os mais famosos são do Melchior Hoffmann, pregador da religião no Báltico, e Schleswig-Holstein. Hoffmann procurava localidades em que não havia decisão nem pela velha nem pela nova fé. Rompe com Lutero por conta da ceia. Segue para Estrasburgo em 1529, onde se converte ao anabatismo e começa a anunciar a proximidade do dia do Senhor para 1533. Aí começa o movimento escatológico, né? Hoffmann alega que será encarcerado por 6 meses e então virá o fim. Olha só a interpretação que ele dava a isso. Também abandona o pacifismo original, conclamando os fiéis às armas. Aí, entre essa questão revolucionária, né, se expandindo, se intensificando cada vez mais. Ele é encarcerado, alimentando a chama revolucionária do povo. É seguido por Jean Metz, padeiro, que declara ser Enoque.
e que a Nova Jerusalém seria a cidade de Münster, onde uma trégua entre católicos e protestantes permitira que os anabatistas não fossem perseguidos. Tomando posse do conselho, os anabatistas fundaram uma teocracia e expulsam os católicos e os protestantes que não os apoiavam. O bispo expulso cria um exército e sitia Münster, gerando fome e exageros escatológicos. Que coisa absurda, né? Olha só os caminhos que tomaram esses movimentos revolucionários da época. Numa tentativa de ofensiva, Metz morre sendo sucedido por Jan van Leyden, que resolve implantar a poligamia como forma de compensar pela falta de varões na cidade, escassez gerada pela guerra. Leyden se casa com 16 mulheres. Com a ascensão de Van Leyden, a cidade é transformada em reino, com Van Leyden seu rei profeta. Após algum tempo vivendo sob regime comunal de bens e com a ideia de estarem revivendo o cristianismo dos tempos apostólicos, o grupo é traído por alguns habitantes da cidade que abrem os portões para as forças do bispo. Leyden e seus principais assessores são presos, exibidos em várias cidades, torturados e executados. Ao anabatismo posterior, com a queda de Münster, o movimento se pulverizou em várias áreas da Europa, sendo resgatado por Menno Simons. Aí você tem aquele movimento anterior que chegou a este ponto, né? Este momento tão trágico, né? Tão terrível, com esses movimentos de linha revolucionária, agressiva, escatológica, vão agora passar por uma amenização e vão tomar a forma com a qual eles vão dar continuidade histórica e dar origem a alguns movimentos que permanecem até a atualidade. Resgatado por Menno Simons, 1496-1561, ex-sacerdote católico holandês que abraçou o anabatismo em 1536 após ter contato com as ideias de Melchior Hoffmann e renegar as doutrinas dos sacramentos e a leitura dos textos reformados. Hoffmann também foi perseguido, porém sobreviveu pregando na Holanda e no norte da Alemanha, até sua morte, destacando-se a ponto de seu grupo ser chamado de Menonitas. Menno Simons, você tem aí os Menonitas. Seus seguidores fugiram para os Estados Unidos e Rússia, e posteriormente para a América do Sul. Também tem grupos menonitas importantes aqui na América do Sul, na Bolívia. A pregação de Simons era centrada em um afastamento da vida carnal, incluindo da sociedade em geral. A igreja vivendo em comunidades são a forma como eles vivem. Os menonitas vivem numa comunidade eclesial na qual tudo é repartido, tudo é dividido. Então você tem esse modo, essa outra forma, essa nova forma, né, pacifista, com a qual eles conseguiram de fato ser tolerados pelos demais grupos e deram sequência aí com esse novo estilo de vida, né? Então, de fato, eles são respeitados na atualidade, são tolerados e conseguem então dar sequência ao seu trabalho. Essas comunidades deveriam ser refúgios onde os renascidos deveriam se separar, porque ele afastamento das comunidades da sociedade em geral, pregava que os fiéis não poderiam exercer cargos públicos, o batismo por efusão e a ceia não conferem graça, mas sinais externos do que acontece internamente. Interessante, né, esse ponto de vista, né, bastante próximo do nosso. Outros expoentes, Jacob Hutter, fundador dos Ruteritas, tá? Foi organizador dos anabatistas moravianos. Interessante esse grupo, hein? Grupo muito importante, os anabatistas moravianos. Para Hutter, a comunhão de bens dos primeiros cristãos era sinal de que a comunidade havia conseguido deixar de lado a ideia do proveito próprio, incorporando as ideias do Sermão do Monte. Foi preso e queimado na fogueira ao viajar para Tirol. É uma das denominações que ainda resistem hoje. Outros expoentes, Jacob Ammann, 1644-1712, fundador dos Amish. Você tem menonitas vivendo nessas comunidades eclesiais e você também tem os Amish também vivendo em outras comunidades, inclusive algumas delas avizinhadas, que vivem até repartilham em comum as coisas, dividindo-se somente para a questão da comunhão, fazem a comunhão internamente dentro das suas comunidades. Era suíço e letrado, filho de um alfaiate, foi consagrado por volta de 1693, gerando um racha entre os irmãos suíços, como ficaram conhecidos os anabatistas da região. Suas crenças eram semelhantes a Jacob Hutter e Menno Simons. Até hoje, comunidades de Amish e menonitas se avizinham e se confundem nos Estados Unidos, apenas não compartilhando a comunhão. Aí tem as fontes de onde ele obteve, uma delas sendo Justo Gonzalez, tá ok?
Então, interessantíssimo, né, para nós entendermos aí como se deu esse movimento que foi muito importante, seguiu em paralelo, né, como explicado já por Champlin, né, as 3 vias que ele aponta aí para os movimentos da reforma, sendo o luteranismo na Alemanha, tá certo? Reformados na Suíça, e esses grupos radicais, conforme a gente viu todo esse histórico aí, dos anabatistas menonitas, né? Anabatistas no primeiro momento, seguindo uma linha bastante radical, tá ok? Até que na continuidade histórica, depois da derrota em Münster, né, com a formação do suposto reino, né, reino anabatista, né, nessa cidade, com a queda então desse sistema, você tem a difusão desse movimento e a reinterpretação dele em outras formas, com formas mais pacifistas, apenas conclamando os cristãos que aderem a viver numa comunidade, né, repartindo todas as coisas e separando-se então da vida da sociedade no entorno, né, tida por eles então como uma vida muito pecaminosa, né, uma vida que pode degradar a fé das pessoas, ok? Então esse mapa que está em tela para a gente ver a coxa de retalhos que era a Europa dessa época. Ele menciona até a questão do grande cisma de 1417, quando Roma e Avignon, né, estavam divididas, cada uma com uma sucessão de papas, tá? Os estados da França, o Sacro Império Romano Germânico, que é na atualidade boa parte do território alemão, mas daí você vai ter também a divisão com a República Tcheca, a Eslováquia, ao sul a Itália, tá certo? Você vai ter a Polônia, também parte desse território. Vai para a Polônia, a Hungria, a Áustria. Então você tem aí a situação, né, desses territórios aí desta época, tá ok? Essa época aí da Europa. Esse quadro que está em tela agora, para nós termos ideia da continuidade daquela linha de sucessão na época do grande cisma, tá certo? Para termos uma noção, uma vez que estamos tratando aí acerca do final desse período, é interessante também termos uma noção, principalmente quando você olha aqui nessa lista que está colocada abaixo, sobre os reis que estavam aderindo a um papado em Roma ou o papado que estava em Avignon, porque isso vai ser interessante para entendermos a situação do rei Henrique da Inglaterra, tá, ok? Que estava como associado ao Papa de Roma. Então você tem Clemente VII e Bento XIII, tá certo? Como papas que estavam aí na região, no papado em Avignon, tá ok? E para o papado que estava em Roma, você teve aí Urbano VI, Bonifácio IX, Inocêncio VII e Gregório XII. Já para o papado que se estabeleceu em Pisa, né, com a tentativa, com os cardeais se reuniram para tentar resolver a questão e elegeram um papa em Pisa, que não foi reconhecido nem pelo papado de Avignon nem pelo de Roma, você tem Alexandre V e João XXIII, eleito aí como papa em Pisa. Então, depois dessa situação, foi reunido um concílio pelo Sacro Império Romano Germânico com a eleição de Martinho V, que pôs fim, então, a esta confusão, tá certo? Com o Papa em Roma, outro Papa em Avignon e depois um Papa também em Pisa. A Avignon, quem esteve fiel foi França, Aragão, Castela, Leão, Chipre, Borgonha, Condado de Saboia, Nápoles, que era o sul, né? Ao sul dos Estados Papais, e Escócia, reconheceram o reclamante de Avignon. Em relação a Roma, temos Portugal, Dinamarca, Inglaterra, Flandres, Sacro Império, a Inglaterra de Henrique, Sacro Império Romano Germânico, né? Hungria, norte da Itália, Irlanda, Noruega, Polônia e Suécia reconheceram o reclamante de Roma. Só para entendermos essa situação. A situação do papado, desvio, né? Todos os desvios da igreja que conduziram até a reforma. Você tem 310 a reza pelos defuntos, reza pelos mortos, 320 uso de velas, 375 culto dos santos, 404 instituição da missa como sacramento perpétuo, reencenando sempre a morte de Cristo, é um sacramento, né? Instituição da missa como sacramento, já li. 471 culto à Virgem Maria, 500 uso de roupa sacerdotal, que vai ser mantida pelos luteranos.
Em 503, doutrina do purgatório. Você tem o Papa Gregório o Grande participando disso aqui também. Em 600, Bonifácio III declara o bispo universal. Em 606, obrigação de beijar os pés do Papa. Que loucura, né? 754, doutrina do poder temporal da Igreja. 783, adoração de imagens e relíquias, que vai inclusive gerar problemas graves com a Igreja Ortodoxa, tá certo? De Bizâncio. 880, uso de água benta. 890, culto de São José. 993, canonização dos santos. 1003, instituição da festa dos fiéis defuntos. 1004, celibato sacerdotal obrigatório universal. Em 1076, dogma da infalibilidade da Igreja. Em 1090, a invenção do Rosário. Em 1184, instituição da Santa Inquisição. De santo não tem nada, né? A Inquisição que foi instaurada aí para, de fato, fazer com que a Igreja tivesse total domínio, controle, né, sobre toda a expressão em qualquer lugar, de modo que venha a impor, né, a sua visão de mundo, impor as limitações, né, que eles queriam, as expressões. Então a Inquisição trabalhava junto com era o braço armado da Igreja, né, trabalhando junto com o Estado. Então a Inquisição denunciava e o Estado punia. 1190, venda de indulgências. Começa aí a simonia, a venda de indulgências. 1190, que vai eclodir lá no século XVI. 1200, pão da comunhão substituído pela hóstia. 1215, criada a confissão auricular. 1220, adoração da hóstia. 1230, proibição da leitura da Bíblia. Agora fecharam acesso à Bíblia aqui, né? 1245, uso da campainha na missa. 1316, instituição da reza da Ave Maria. 1415, eliminação do vinho da comunhão. 31/10/1517, Lutero prega suas 95 teses como protesto a diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana. Aí prossegue, em 1546 a gente vai analisar quando vê a Contra-Reforma Católica. 1546, tradição equiparada à Bíblia. Muito bem, você vai ter inclusive a introdução dos livros apócrifos aqui em 1546 também, quando os apócrifos são agora incluídos como cânon, algo que era rejeitado até por Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia em latim, né, a Vulgata Latina, que é tida como pela Igreja Católica como a Bíblia oficial. Então o próprio Jerônimo rejeitava isso. Em 1600, invenção do escapulário. Em 1854, a Imaculada Conceição de Maria, que Maria foi concebida virgem também, algo que na Bíblia não tem base, né? 1870, infalibilidade papal. Aqui você tem a infalibilidade da Igreja, aqui embaixo, tá ok? E aí em cima você tem, ó, em 1076, já tinha o dogma da infalibilidade da Igreja, da instituição. Em 1870 você tem a infalibilidade do Papa agora, né? O Papa, tudo que ele fala, tudo que ele escreve, tá certo? Uma vez que ele emitiu aquele documento, é infalível. 1908, só o casamento religioso é válido. Em 1950, a Ascensão de Maria. Então temos aí essas diversas heresias adotadas pela Igreja Católica ao longo da história, tanto pré-reforma quanto depois da Contra-Reforma, né? Pós-reforma protestante, outras heresias mais nas quais prosseguiram e que faz então com que a Igreja tenha necessidade de se separar dessa instituição que se prostituiu com a mistura, né, com o paganismo. Essa situação que